Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade à nossa disciplina de exames contrastados, vamos falar hoje do blister opaco ou enema baritado, tá? É um outro tipo de exame contrastado. Como já falei anteriormente, nós não vamos poder comentar sobre todos, porque nós não temos tempo hábil para isso, mas foi colocado um tipo de cada para vocês somente conhecerem, tá? Então, o preparo do paciente tem como objetivo encaminhar o paciente ao centro de imagem diagnóstica com o intestino grosso mais livre de resíduo possível. Na antevéspera do exame, iniciar refeições leves e o uso de laxativos. Véspera do exame, recomenda-se alimentação leve e de fácil digestão. É muito comum pedir ao paciente para se alimentar de gelatina, que tem a digestão bem facilitada. O agendamento deve sempre ser agendado para o período da manhã, devendo o paciente realizar um jejum prévio de 12 horas, sendo orientado à ingestão de meio litro de água antes da última refeição. É vedado ao paciente fumar ou mascar chiclete no período do jejum. Essa instrução ela tem que ser dada de forma bem explicativa ao paciente, tá? Normalmente, eu vejo uma listinha, né, impressa, em que tem o passo a passo ao paciente e entrega ao paciente junto com a marcação. E eu já passei por situações de que o paciente não sabia ler e não tinha ninguém, morava sozinho, não tinha ninguém, ficou com vergonha de notificar a menina do agendamento de que ele não sabia ler e chegou no dia do exame sem o preparo, não pôde fazer o exame, tá? Às vezes temos situações de paciente idoso que não entende a forma com que está descrita, tá? Então é sempre bom orientar o paciente de forma mais explicativa, ler junto com ele, se ele não estiver entendendo alguma coisa, fazer observação. Não se perde tanto tempo fazendo isso não, tá? Porque tinha muitas situações em que o paciente chegava no dia de realizar o exame e o preparo estava todo errado, porque ele não entendeu, ou ele não fez o preparo, ou ele achou que não precisava. O paciente às vezes acha que qualquer comida é comida leve, entendeu? É preciso mesmo a 12 horas de jejum, precisa, porque nesse tipo de exame a gente precisa ter uma visualização do sistema digestório. Então, se você não tem, por exemplo, o chiclete. Mas eu não comi nada, eu estava com muita fome, eu mastiguei um chiclete. Só que quando você masca o chiclete, você faz com que o teu estômago faça o processo de digestão. Então, produz gás. Então, os gases na imagem vai prejudicar o exame, tá? Então, por isso é que precisa fazer o preparo de forma bem correta, porque senão o exame fica prejudicado. Dependendo da situação, não dá nem para fazer o exame. Preparo para introdução do contraste por punção retrógrada. Essa é a parte mais complicada do exame inteiro, porque você precisa esclarecer ao paciente de forma lúcida, séria e orientada sobre a introdução do catéter, tá? Não pode ficar de risinho, não pode ficar envergonhado, a gente fica, é normal, o paciente também fica, tá? Mas você precisa estar bem orientado e bem sério na hora de passar as instruções para o paciente, tá? Porque às vezes o médico não explicou como é o exame. Só disse ao paciente que ele precisava fazer o exame. Ele vai lá, marca o exame, ninguém diz como é o exame. No dia de fazer o exame, ele chega lá para fazer o exame e a maioria dos pacientes, se não todos, hoje em dia, como tem internet bem mais acessível, os pacientes mais jovens buscam na internet como é o exame, mas os pacientes de mais idade não. Então, quando você perguntar ao paciente, a senhora sabe como é o exame? A maioria vai responder que não.
Então você tem que explicar como vai ser feito, o que vai ser feito, quando vai ser feito. Pedir sempre licença, vou fazer isso, com licença, vou fazer aquilo, tá? Porque o paciente fica totalmente entregue a você naquele momento do exame. E é sempre aquela frase: trate da forma que você gostaria de ser tratado, tá? Posicionamento do paciente para introdução do catéter, posicionamento de Sims. O paciente vai ficar deitado, lateralizado, tá? O catéter é introduzido via retal, então uma das pernas fica semiflexionada e a outra fica fletida, tá? Introdução do contraste. O posicionamento do paciente deverá se modificar, facilitando o fluxo do contraste do reto até o século. Decúbito ventral, oblíquo anterior esquerda, o contraste flui do reto ao ângulo esplênico. Decúbito ventral em oblíquo anterior direita, o contraste flui do ângulo esplênico ao ângulo hepático. Decúbito lateral direito, o contraste flui do ângulo hepático ao fundo do século. Feito nessa ordem, você consegue fazer o preenchimento de contraste na região solicitada. Vai fazendo na sequência para não se perder o tempo do contraste. Procedimento para a preparação do duplo contraste é quando você injeta o contraste e o ar. Introduzir o contraste até o século, solicitar ao paciente para contrair o esfíncter anal, encaminhar o paciente para a evacuação, orientando para não realizar contração abdominal excessiva, reencaminhar o paciente para a mesa, reintroduzir a sonda retal, insuflar ar em um volume controlado, acompanhando pela fluoroscopia, produzindo duplo contraste adequado. Então, você vai, depois da realização daquele processo, você vai solicitar ao paciente para contrair o esfíncter. Após, ele vai ao banheiro, evacuar. Ele vai voltar, você vai reintroduzir a sonda e injetar ar. E vai acompanhando o trajeto do contraste com a fluoroscopia. Quando presenciar que a imagem está de forma adequada, a visualização está adequada, faz a exposição. Aí a visualização, tá? Em PA, do clister. Contraste simples, pós-evacuação e o duplo contraste. Consegue ver todo o contorno. Posicionamento para TGB. Trânsito gastrointestinal baixo. Clister opaco. Oblíquo anterior direita. Na primeira imagem, centralização alta para induzir flexuras cólicas direitas e esquerdas e centralização baixa para incluir ampola retal. Oblíquo anterior esquerda, flexura cólica esquerda, oblíquo posterior direita e esquerda, flexura cólica direita e esquerda. E lateral. A imagem está invertida, tá?
mas mesmo assim a gente consegue ver o sigmoide e o reto. Em AP, com angulação de 30 e 40 graus cefálicos, novamente reto e sigmoide. PA 30-40 caudal. E as imagens realizadas de seco. Então, após a injeção do meio de contraste, vão ser realizadas as variações de posicionamento para você poder visualizar o segmento contrastado, tá? Precisa ser feito na sequência correta para que você não perca o meio do contraste e para que você visualize as estruturas de acordo com o posicionamento em que ela tem possibilidade de ser visualizada, para que você não tenha sobreposições de imagem na região. Cólon transverso, ângulo esplênico, cólon descendente e sigmoide, reto, panorâmica do abdômen. Olha o apêndice aqui, ó, todo contrastado, que bonitinho. Agora vamos falar de trânsito delgado. Mesmo procedimento, tá? Jejum de 12 horas, ingestão de água. Ingerir 2 copos de contraste com intervalo de 10 minutos. O paciente precisa ser bem orientado em relação à ingestão do meio de contraste, porque ele tem uma textura muito viscosa, um gosto desagradável. Então, isso precisa ser orientado ao paciente, tá? De que o gosto não é bom, mas precisa deglutir o contraste para poder visualizar a estrutura que vai ser realizado o exame, tá? Será realizada uma sequência radiográfica de 15 e 30 minutos após o início da ingestão do contraste. Então, você precisa estar próximo ao paciente no momento em que ele faz a deglutição do contraste, para você poder marcar o tempo em que você vai realizar a primeira e a segunda radiografia, tá? A critério, realizaremos uma sequência com intervalo de 30 minutos até que o contraste alcance o século. Duração média do exame, 2 horas. Então, durante esse período, é sempre ideal que você vá até o paciente enquanto ele está na sala de espera aguardando o momento de ser chamado, perguntar se está tudo bem, acompanhar o paciente mesmo, tá? Você vai ter outros procedimentos para realizar nesse intervalo em que você está aguardando o tempo de realizar a radiografia desse paciente em específico. Mas você pode passar pela sala de espera onde ele aguarda e verificar se está tudo bem, tá? Se ele precisa de alguma coisa, se ele está sentindo alguma coisa, tá? Trânsito delgado em PA. Aí tem uma observação, né? Centralizado cerca de 5 centímetros acima das cristas ilíacas. Trânsito delgado, esse é de 30 minutos. Estômago preenchido, jejum no duodeno. Depois de 1 hora, a maior parte está no estômago.
depois de 2 horas. A quantidade do contraste já está no ilho e no colo. Essa é com 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, fase final do meio de contraste, a válvula iliocecal, as setinhas aqui. Bom, gente, fiz apenas esses 2 exames, né? Fiz um com o iodo endovenoso e essa aula sobre o bário, tá? Sabendo que a gente tem vários outros tipos de exames, vários outros procedimentos, tá? Mas infelizmente a gente não tem tempo hábil para poder falar sobre todos, tá? É apenas uma orientação para vocês conhecerem, tá? É sempre bom buscar mais informações, pesquisar na internet, ler artigos. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Espero vê-los numa próxima aula. Até a próxima.